Bom, boa tarde, boa noite, na verdade, para todo mundo. E quem tem, na verdade, que agradecer sou eu. Eu agradeço toda a família Quinelato pela confiança, pela parceria e por me delegar um convite tão especial. Falar de enfermagem é uma coisa que eu gosto muito. Sou professora e acredito muito nessa profissão, embora esteja passando por momentos difíceis, já faz algum tempo, na verdade, mas eu acho que as coisas vão melhorar para nós. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o enfermeiro, né? Nesse ano tão complicado, tão difícil para todo mundo, a enfermagem apareceu muito, mas ela apareceu, no geral, como sendo aquele profissional ali da linha de frente. E sim, isso faz parte do nosso trabalho. Mas a enfermagem é muito mais do que isso. E é sobre isso que eu vou conversar um pouco. Entre o convite até a data de hoje, a Carla foi me mandando algumas perguntas que vocês colocaram, e aí eu tentei também direcionar o nosso momento aqui de reflexão, na verdade, de conversa, considerando também esses questionamentos que apareceram. E aí, pessoal, a questão é o seguinte, será que as pessoas sabem o que realmente faz o enfermeiro? Será que a sociedade, qual que é a percepção da sociedade em relação ao papel do enfermeiro? Se vocês pedirem para as pessoas fecharem os olhos e imaginar um enfermeiro, qual será a imagem que vai vir em mente? Eu suponho que talvez possa vir aí alguém pegando a veia de um paciente, fazendo uma punção venosa. Mas será que esse profissional aí que veio na sua mente, ele realmente é um enfermeiro? Porque o pessoal do laboratório faz isso, os técnicos de enfermagem faz isso. Eu não sei se essa imagem me remete realmente a um enfermeiro. Ou talvez venha à mente um profissional da saúde ali do lado do leito do paciente, cuidando do paciente. Mas esse profissional pode ser um técnico de enfermagem, pode ser um médico, um fisioterapeuta, um nutricionista. Todos os profissionais da saúde estão ali para cuidar do paciente. Então, me parece difícil as pessoas realmente imaginarem. Porque se eu perguntar, imaginem um cirurgião. As pessoas vão conseguir ter a real ideia do que faz um cirurgião. Imaginem um dentista. As pessoas têm noção do que é um dentista. Mas então, para ajudar, talvez a gente possa pedir ajuda para o Google. Vamos digitar ali no Google Imagens enfermeiro. E aí, será que agora a gente consegue saber o que faz a enfermagem? Temos aí um monte de profissionais, homens, mulheres, mas também pode ser qualquer profissional da saúde. Então, tá difícil a gente entender o que é. Se a gente for para aquela velha frase, então desenha. Vamos no Google Desenhos. É isso aí que vai aparecer. Agora, será que a gente consegue saber o que faz o enfermeiro? Parece difícil, né? A gente chegar a uma conclusão do que é esse tal de enfermeiro. E aqui eu queria chamar a atenção. É claro que não existe certo ou errado, mas dentro da enfermagem existe uma série de considerações que a gente fala em relação a alguns estereótipos que surgem. A enfermagem, de uma forma geral, adora essa enfermeirazinha, que usa vestidinho, que usa bonezinho, e eu não me lembro de ter visto na prática um enfermeiro com esse traje. Isso fez sentido há muito tempo atrás. Eu concordo, é fofo, mas a gente, quando vai dar presente para um colega enfermeiro, a gente dá uma caneca com essa bonequinha. Mas a gente tem que tomar cuidado em que situações a gente vai usar esse tipo de imagem. Porque, olha só, no ano passado, uma enfermeira correu uma maratona na Inglaterra e bateu o recorde, mas ela não foi reconhecida pelo Guinness porque ela estava usando uma roupa diferente do que estava estipulado nas regras para o enfermeiro. Nessa corrida, eles tinham que correr com a roupa da categoria profissional. E aí, estava escrito que ela deveria usar assim, um chapéuzinho e deveria correr de vestido. Mas os tempos mudaram, né?
E essa enfermeira não estavam querendo delegar a ela o título que era dela, e ela não se conformou com isso. E o resultado disso foi que ela conseguiu mudar as regras dessa corrida, foi sim reconhecida como uma maratonista que bateu o recorde. Isso só para vocês verem a força desses estereótipos que ainda são reforçados, né? Como assim? E se fosse um enfermeiro correndo? O que ele teria que usar? Né? Umas coisas para a gente pensar e que dificulta, de certa forma, a gente saber o que é realmente a enfermagem. A mídia também não ajuda muito. Eu peguei esses 2 artigos de um grupo australiano e no primeiro artigo ele avaliou filmes que vão desde 1900 até 2007, que apresentavam ali os enfermeiros. Dos enfermeiros que estavam em cena, a maioria eram mulheres, geralmente subservientes, frágeis, às vezes com uma conotação sensual e sempre secundária ao médico. Eles avaliaram no segundo estudo enfermeiros, apenas homens. E aí, também os enfermeiros eram reportados nesses filmes de uma maneira bastante negativa. Quando aparece uma novela que tem enfermeiro, ou esse enfermeiro está envolvido em algum crime, ou ele rouba o bebê da maternidade, e aí fica difícil realmente fazer as pessoas entenderem o que faz um enfermeiro. E a gente não sabe o que faz um enfermeiro. E eu preciso confessar que as pessoas realmente não sabem o que a gente faz. E tem uma razão. O que eu comentei até agora é porque tem uma razão. Mas isso a gente precisa mudar. E é difícil, então, saber o que faz um enfermeiro. Vamos tentar pensar, então, o que não faz um enfermeiro. E eu vou falar para vocês aqui o que não é um enfermeiro. Geralmente, algumas coisas que estão na cabeça das pessoas, que rotulam aí o enfermeiro. Rótulo é para colocar em tempero da cozinha. É muito raso você pensar em pessoas através de rótulo. A gente é muito mais complexo do que isso. O enfermeiro não é a enfermagem. A enfermagem é a nossa profissão. A enfermagem é o nome do nosso time. Técnicos de enfermagem e enfermeiros compõem o que a gente chama de enfermagem. Então, eu não chego na sala de prescrição e falo, medicina, eu preciso que você venha aqui. Eu não chego para o engenheiro e me reporto a ele como a engenharia. E fazem isso com a enfermagem. Se eu pedir para alguém entregar um formulário para o enfermeiro de um CTI e ele voltar, eu vou perguntar, você entregou para o enfermeiro? Ele, eu entreguei para a enfermagem. Tá, não sei se ele entregou para o enfermeiro. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Nós somos enfermeiros. E enfermagem é a nossa profissão. Outra coisa em relação a isso, que muita gente fala, é que eu faço enfermagem por amor. Gente, a enfermagem é a nossa profissão. A gente faz enfermagem com amor, mas por salário. É uma profissão como qualquer outra profissão. A gente precisa de sustentar a nossa família. Essa é a nossa fonte de renda. Nós investimos nessa carreira. Então, a gente precisa começar a considerar que a enfermagem é a nossa profissão. Enfermeiro não é formado só por times de mulheres. Tem enfermeiros homens e enfermeiros mulheres. Enfermeiros homens e enfermeiros que são mulheres. Mais pra frente eu vou comentar melhor alguns desses pontos que eu estou trazendo aqui. Mas enfermeiro também não é aquela pessoa frustrada que queria muito fazer medicina e não conseguiu. Ou, não, gente, não é raro. Nossa, mas você é tão inteligente, estuda mais um pouquinho, você pode virar médico. Eu não quero virar médico. Então, o enfermeiro não é o médico frustrado. Enfermagem. A enfermagem tem muito disso também, né? O enfermeiro não é uma arte. A enfermagem não é uma arte. A enfermagem é ciência. E é a partir do momento que ela é pensada como ciência que se tornou uma profissão. A enfermagem também não é submissa. Só um minutinho. A enfermagem também não é submissa. A enfermagem, por um bom tempo, foi porque a pessoa que pensava, que tinha ciência, era realmente o médico.
mas isso acabou no século XIX, nós já estamos no século XXI. Então, não, nós não somos submissos, nós somos enfermeiros profissionais autônomos. Isso também não é um dom divino, ser enfermeiro. Ser enfermeiro, por mais que as pessoas tenham, sim, um certo talento, que gostem de conversar, gostem de cuidar, gostem de ouvir, tenham essa percepção para o que está acontecendo no ambiente, os talentos que a gente tem, que a gente nasce, eles precisam ser desenvolvidos, precisam ser lapidados. Por mais que eu escute uma música e perceba que está fora do ritmo, isso não faz de mim um musicista, um músico. Eu preciso trabalhar esse talento. Então, um enfermeiro não é por si só um dom. Ele precisa estudar, se capacitar para se tornar um enfermeiro. Enfermeiro também não é só enfermeiro. Ah, você é médico daqui do setor? Não, não. Eu sou só o enfermeiro. Eu sou só o enfermeiro. A gente precisa começar assim, pô, não, eu sou o enfermeiro do plantão. Vamos terminar, acabar com esse só enfermeiro. Bom, nós também não somos sensuais, né? Isso é muito subjetivo, mas geralmente é assim que a gente está no serviço, paramentado. No mínimo, a gente vai estar com, se a gente não tiver com privativo, capote, com avental de chumbo, a gente vai estar com jaleco, cabelo preso e não tem nada de sensual. Então, são coisas que o enfermeiro não é e que as pessoas sempre acabam remetendo à imagem. Tá bom, Débora. E aí? Bom, pessoal, a gente entender um pouco a enfermagem, a gente precisa pensar num contexto histórico também, porque tudo isso que eu falei tem um contexto histórico. Eu sempre costumo imaginar que eu estou dentro de um carro, na vida, né? Eu estou dentro de um carro, eu tenho um espelho retrovisor aqui dentro, eu tenho um espelho retrovisor do lado de fora. E eu sempre preciso estar olhando para esses espelhos para eu não perder de vista de onde eu vim, qual que é o meu passado. Para eu tomar decisões para o futuro, eu preciso ter em mente esses espelhos. Mas eu não posso ficar lá atrás, né? Então a gente sempre mira para frente, mas sempre tem que ter esse referencial do nosso contexto histórico. E aprender esse contexto histórico ajuda um pouco a gente entender esses rótulos que foram colocados e não ficar tão sentido com esses rótulos. Chegarem para você e falarem que enfermagem é uma profissão para mulheres, você vai dizer exatamente, no século XIX, nós estamos no século XXI, né? Enfermagem é submissa ao médico. Se você tem razão, um dia foi, mas isso mudou. Então, a gente não precisa ficar tão sentido, né? Porque essa é a nossa história. E, particularmente, eu acho que é uma história bonita, considerando os aspectos sociais da época também. A mudança acontece com Florence Nightingale, em 1850, na Guerra da Crimeia. Florence e um time de enfermeiras foram convocadas para a guerra. E Florence percebeu que os soldados morriam muito mais nos hospitais, vamos colocar assim, nos hospitais de campanha, por infecção do que em combate nos campos de batalha. Era aproximadamente 18 mil mortos no campo de batalha, 16 mil mortos no hospital por infecção. E ela começou, puxa vida, tem alguma coisa errada. Com isso, Florence teve uma experiência muito rica de observação, de instituição de práticas diferentes, e ela começou a mudar a característica da enfermagem e tornou a enfermagem uma ciência também. Então, a assistência de enfermagem ela não é baseada em cuidados maternos, não é baseada em empirismo, em achismo, é uma ciência baseada em fatos. Florence mudou isso e foi instituído, então, o que a gente conhece como enfermagem moderna. Isso, 1850 ainda, 1860 é instituído a enfermagem moderna. E é importante a gente pensar que, nesse contexto, pessoal, Florence não conseguiu as coisas muito fáceis. Ela não chegava para o seu superior e falava, olha, eu preciso de mais compressas, eu preciso de higiene no ambiente, agora a gente vai precisar de limpar, esterilizar os materiais, eu preciso de panos limpos no leito do paciente, eu preciso de roupas limpas. Não foi fácil, ela pediu e foi dado. E nem por
por isso, ela saiu no campo de batalha e ficou de greve, gritando, pedindo para alguém dar o que ela precisava. Não foi fácil. Numa sociedade em que enfermagem não existia, que mulheres não tinham voz, ela conseguiu fazer isso com resultados. E ela mostrou isso anotando dados no campo de batalha. E ela foi, embora a gente não saiba muito disso, eu aprendi isso no curso de engenharia. Olha que louco. Florence Nightingale foi uma das primeiras, foi a primeira, na verdade, a primeira mulher estatística. E a ela existe, dado a chancela desse diagrama das rosas, que ela elaborou com os dados que ela foi anotando durante o tempo que ela permaneceu no campo de batalha na Crimeia. Nesse momento vocês percebem que a enfermagem já está mudando completamente, já começa a aparecer um pouco do que a enfermagem é hoje. Nesses gráficos, um gráfico que ela elaborou, não existia essa ilustração sensorial através de imagens na época, e ela começou a estabelecer a relação de causa e mortalidade. Por que que os homens estavam morrendo ali naquele campo de batalha? E aí ela percebeu que, vocês podem ver que eles têm meio um formato de pétalas aí. O tempo vai passando nos círculos e essa parte negra, ela corresponde aos feridos no campo de batalha, a parte rosa aos que morreram, na verdade, os mortos em campos de batalha, essa parte mais rosa, os mortos que morreram por queimaduras, outros ferimentos, e a parte azul, os mortos por infecção. E ela percebeu que existia aí uma sazonalidade e que havia algumas coisas que precisam ser mudadas. A partir daí, depois de muito conflito político também na época, porque ela não podia divulgar esses dados para todo mundo, Florence instituiu vários controles de assistência, protocolos de assistência, práticas sanitárias, que foram instituídas como políticas públicas na época e ajudaram a diminuir muito a mortalidade. Tudo relacionado com higienização, esterilização, práticas sanitárias que são utilizadas até hoje. Até hoje, o nosso padrão ouro para controle de infecção é a higiene das mãos e controle do ambiente. Bom, e aí, ok, Débora, eu entendi que sim, o enfermeiro era submisso, era só de mulher, tá, eu entendi o contexto histórico, eu entendi que agora a enfermagem, ela pensa por si só, antes o médico pensava e as mulheres ali que eram de religiosas ajudavam, mas agora a enfermagem, como eu mostrei para vocês através de Florence, a enfermagem tem uma característica científica e ela se torna então uma profissão. E o que faz o enfermeiro? E aí eu trouxe essa frase de um filósofo estoico, Sêneca. O estoicismo é uma filosofia muito interessante, que fala um pouco sobre a finitude da vida. É algo que todo mundo sabe, mas que geralmente a gente não para pensar sobre isso. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Isso quer dizer o seguinte, eu poderia ter morrido, mas hoje eu estou vivo. Que bom, apesar das circunstâncias, a vida não é fácil, a vida nem sempre é justa, mas eu estou vivo, eu poderia estar morto. E amanhã pode ser que eu esteja morto. Como a gente não costuma pensar sobre isso, quando a gente é acometido por alguma doença, né, corre risco de vida, de repente recebe um diagnóstico que realmente faz a gente repensar muita coisa, existe uma família que depende da gente, existe todo um contexto, né? Aí aparece um enfermeiro. É nesse espaço entre a vida e a morte, esse espaço de fragilidade, que entra um enfermeiro. É nesse momento que o enfermeiro consegue a aproximação com o paciente, a confiança do paciente, que ele pode fazer com que o paciente volte a ter forças para lutar e enfrentar um tratamento de uma maneira otimista, da melhor forma possível. É nesse momento que o enfermeiro entra para dizer, não que está tudo bem, mas que ele está seguro, que ele não está sozinho, que qualquer coisa você está ali para ajudá-lo. Você está presente. É nesse momento que o enfermeiro faz o paciente lutar sempre para sua recuperação
E o enfermeiro luta com todas as forças, contra todas as circunstâncias que podem comprometer a saúde do paciente e colocar a sua saúde sua vida em risco. O enfermeiro toma decisão o tempo inteiro e decisões que não cabem na enfermagem nenhum julgamento moral. O enfermeiro é capaz de fazer o paciente ter força para desistir do tratamento ou continuar no tratamento. O enfermeiro, ele auxilia, além do paciente, toda a família e toda a equipe. O enfermeiro, portanto, enfermeiros, não é só enfermeiro. O enfermeiro tem competência, habilidade, capacidade técnica, conhecimento científico e poder de liderança. Para os enfermeiros, peço que isso nunca se perca. E para aqueles que não sabiam dessas questões da enfermagem, que agora possam compartilhar com outras pessoas também. De acordo com a nossa lei profissional, a enfermagem ela é a categoria profissional cabendo privativamente a função de planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o serviço de assistência à enfermagem. Só isso. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Débora. Ok, obrigada, Carla. A gente só faz isso. E aí que entra a questão da linha de frente, né, que aconteceu na pandemia. Para que os profissionais estivessem ali na linha de frente, muito teve que ser feito nos bastidores. Muito teve que ser feito. Aí, ó, função do planejamento, organização, coordenação, tudo isso é do enfermeiro. Vou dar um exemplo para ilustrar. Muita gente aqui não é da enfermagem. EPI, muita gente falou do EPI, né, um equipamento de proteção individual. Quem faz a compra, quem faz o dimensionamento, quem participa de todos esses bastidores, o equipamento de proteção individual que eu preciso num pronto-socorro não é o mesmo que eu preciso numa clínica cirúrgica, não é o mesmo que eu preciso num centro de material de esterilização, nem do CME, nem do centro cirúrgico. E aí tem uma equipe de enfermagem para decidir isso. Junto a isso também tem as normas da vigilância sanitária, que precisam ser respeitadas e tem enfermeiros para isso. Depois que o profissional usa esses equipamentos de proteção individual, o que a gente vai fazer com isso? O gerenciamento dos resíduos sólidos de saúde também é competência do enfermeiro. Então, o que a gente vê é o enfermeiro lá usando o EPI, mas o antes e o depois, geralmente as pessoas não conhecem. Percebem que, na verdade, o enfermeiro, sim, ele é muito mais do que o enfermeiro que está ali no leito do paciente. Ele é muito mais. Eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia das nossas áreas de atuação. O enfermeiro, ele está distribuído em 3 grandes áreas: a saúde coletiva, saúde da criança e do adolescente, saúde do adulto, saúde do homem e da mulher, saúde do idoso, urgência e emergência, uma outra área que é de gestão e numa outra área que envolve ensino e pesquisa. Então, nós temos aí, eu vou falar para vocês onde nós estamos espalhados, de uma maneira geral. Nós estamos sim nos hospitais, ali na linha de frente, nos mais diversos setores. Na NEL, na UTI, na pediatria, na hemodiálise, na ortopedia, na neuro, na ginecologia obstetrícia. Nós estamos em todos os lugares. Também nós estamos um pouquinho mais fora da linha de frente ali, nós estamos um pouquinho mais nos bastidores, mais escondidos, mas não menos importantes. Nós estamos no centro de material de esterilização, nós estamos no centro cirúrgico, nós estamos nas comissões que elaboram os protocolos, que fazem gerenciamento de risco, trabalham com todo o controle de qualidade. Nós estamos na gestão de uma maneira geral. Nós também estamos na atenção primária, trabalhando com prevenção, promoção e recuperação da saúde. Estamos nas pesquisas, distribuídos aí também em todas as especialidades. Estamos nas ruas, nos atendimentos pré-hospitalares. Nós estamos em educação, em saúde, em creches, em asilos. Nós estamos em ambientes como empresas, nós estamos na Secretaria de Saúde, nos Ministérios de Saúde. Nós estamos nas plataformas petrolíferas. Sim, nós estamos em alto mar também. Nós
estamos nas clínicas e hospitais especializados na oncologia, por exemplo, no tratamento dos pacientes psiquiátricos, estamos no ensino. O ensino, tanto o ensino da profissão do enfermeiro, em pós-graduações, e também em ensino em saúde, né? Nós ensinamos os pacientes, nós ensinamos os familiares, nós também treinamos a nossa equipe. E nós estamos ali do lado do paciente, lidando com tecnologias, equipamentos, ao lado dele, fazendo de tudo para que ele sobreviva, para que ele não fique com risco, para que não tenha mais riscos, para que ele não fique com sequelas de repente. Nós estamos ali 23 horas sozinhos. O médico não está lá do lado. Nós estamos sozinhos, 23 horas ao lado do paciente. Aqui eu coloquei algumas especialidades que a gente tem na nossa grande área, que eu comentei anteriormente, na área 1. São 48 áreas. Nós estamos em todos os lugares. Na área de gestão, nós estamos em mais muitos lugares que a maioria das pessoas não vê. Nós estamos no ensino e pesquisa, que muita gente também não reconhece. Nesse momento, eu queria que as pessoas, mais uma vez, os enfermeiros, pensassem sobre o seu caráter científico e que as demais pessoas respeitassem a enfermagem com o seu caráter científico. E aqui eu vou trazer algumas mulheres que marcaram a história da enfermagem, usando exatamente esse caráter inovador, que é clássico da enfermagem. Na primeira imagem, nós temos a Elizabeth. Ela foi uma enfermeira que, na época em que a poliomielite acometia muitas crianças, ela percebeu que, com fisioterapia e instituição de alguns movimentos, a qualidade de vida dessas crianças melhorava significativamente. Abaixo, a enfermeira Jean, ela começou a perceber que, no momento em que os pacientes que acabavam de nascer morriam por uma condição que a gente conhece como icterícia neonatal, com alguns minutos de banho de sol, eles sobreviviam. Acima, eu já falei algumas coisas sobre Florence Nightingale, com algumas práticas sanitárias, vidas foram salvas. Mais recentemente, a Rebecca, ela é uma americana, ela criou um aplicativo que possibilitou pacientes com paralisia cerebral, que não tinham mais como falar, se comunicar, através desse aplicativo, esses pacientes tiveram voz novamente. Fatou Kulula, ela é uma africana, na época ela era estudante de enfermagem, em 2014, no surto de ebola na África, onde não tinha disponíveis EPI, ela pensou como ajudar as pessoas numa doença tão contagiosa. E aí ela se envolveu com sacos de lixo e fita adesiva e foi prestar assistência aos pacientes. Isso é enfermagem. E aí eu fico me questionando, por que, se nós estamos em tantos lugares, participamos da vida de todo mundo, ninguém vai escapar da assistência de um enfermeiro, ninguém. Se não teve ainda, vai ter. Se não teve, algumas pessoas muito queridas vão precisar de um enfermeiro, ou precisaram de um enfermeiro. E por que a gente não é visto? Tamanha a importância da profissão, tantos os lugares, né, que nós estamos. A enfermagem, de acordo com um estudo americano, ano passado foi a 17ª vez consecutiva que a enfermagem foi considerada a profissão mais ética e confiável do mundo. 17ª vez consecutiva. E nós ainda permanecemos invisíveis. Eu encontrei esse estudo que eu sugiro a alguns profissionais de enfermagem ler. E nesse estudo, ele fala exatamente sobre essa invisibilidade do profissional da enfermagem e elenca alguns fatores. Alguns eu já comentei e vou destacar um aqui. Ela elenca como principais causas dessa invisibilidade a trajetória histórica da profissão, que a gente comentou, a falta de reconhecimento da cientificidade da nossa profissão, essa questão da imagem errônea que é vinculada na mídia, aos comportamentos inadequados perante a equipe, muitas vezes, lembra do eu sou só o enfermeiro? E aqui ela traz um aspecto que eu ainda não comentei que eu queria chamar a atenção, a sobrecarga de trabalho. Nesse estudo, ela
entrevistou alguns enfermeiros. Então, durante o artigo, ela traz algumas falas. E a fala desse enfermeiro foi a seguinte: a sobrecarga de trabalho provoca invisibilidade. O enfermeiro assume até 3 unidades. Não existe tempo para prestar uma assistência com qualidade, fazer evolução de enfermagem. Não há registro do trabalho. Perde-se o valor e torna-se invisível. Para mim, essa fala é sensacional. Triste, mas sensacional. Porque é como a gente se sente. Quantas vezes nós somos obrigados a assumir 3, 4 unidades, às vezes andares diferentes? Como que a gente consegue fazer assistência de enfermagem para um paciente anotar? A gente não tem tempo de sentar e anotar. E o que não está registrado não foi feito. Então, a enfermagem perde esse caráter, essa característica científica quando ela não anota. Florence fazia isso em 1860, nos campos de batalha, e nós não conseguimos fazer isso hoje. Isso realmente contribui para que nós sejamos invisíveis muitas vezes. Estamos com um outro enfermeiro. Estamos com um enfermeiro para 50 pacientes. Não é possível registrar o nosso trabalho, por isso não se é visto. Gente, vocês têm noção o que é um enfermeiro com 50 pacientes? Ah, mas ele tem a equipe de enfermagem. Sim, 15 técnicos. E mais uma vez, técnico é técnico de enfermagem e enfermeiro é enfermeiro. São atividades completamente diferentes. A postura se um paciente complica na enfermaria, o técnico não vai dar assistência. A primeira coisa que ele vai fazer é correr para o enfermeiro. É o enfermeiro que consegue avaliar, fazer inspeção, exame físico, anamnese, sabe do caso clínico completo, quais são as drogas que ele está utilizando, o que pode ter acontecido. Todo esse raciocínio passa pelo enfermeiro. Uma outra enfermeira comentou: ficamos tão sufocadas por questões administrativas, questões burocráticas, tão sobrecarregadas que impossibilitamos as pessoas de perceberem o que nós fazemos, o nosso fazer. E nós viramos fazedores de coisas. Se falta algum profissional em algum lugar, chama o enfermeiro. O enfermeiro tem que dar conta de tudo. Me parece um pouco cruel essa nossa realidade. E aí eu trouxe essa frase de um filósofo jornalista espanhol que eu gosto muito também. Eu sou eu e minhas circunstâncias, e se não salvo a ela, não salvo a mim. Isso significa que se a gente não parar para pensar nesses fatores que envolvem a enfermagem para que contribua que ela não seja vista, a gente não vai conseguir evoluir muito. Porque, pessoal, a gente só valoriza o que a gente conhece. E se as pessoas não conhecem o nosso serviço, não sabem da nossa diferença, não sabem qual é o profissional ali que faz enfermagem, quem que é o enfermeiro do setor, qual é a importância dele? Ele não existe, ele simplesmente não existe. Eu só consigo dar valor às coisas que eu conheço. E aí eu chamo a atenção, convido os enfermeiros para tentar se fazer mais presente e se impor de uma maneira com que você seja visto, conhecido, e aí a gente vai conseguir talvez ser valorizado. Precisamos pensar nessas mudanças de infraestrutura, dimensionamento de pessoal, tudo isso tem que ser pensado se a gente quer ser valorizado. Não vai ser no grito, não foi no grito que a Florence conseguiu lá no século XIX. Não vai ser fazendo greve, não vai ser baixando leis. A gente precisa começar a mostrar serviço e dar as caras. Florence também trouxe uma frase que eu acho bem pertinente, que se não houvesse ninguém descontente com o que tem, o mundo nunca alcançaria nada melhor. Então, a gente sempre tem que estar descontente mesmo com alguma coisa, para não ficar conformado, conformidade, ganhar forma ali. Né? A gente sempre precisa estar pensando como que eu posso melhorar, o que eu posso fazer. E isso vai perpetuar para sempre. Então, quando vocês identificarem alguma coisa errada no serviço, alguma coisa que precisa ser melhorada, a gente precisa pensar sobre isso e melhorar. Então, finalizando, eu coloquei algumas coisas para a gente repensar, né? Frente a todo esse contexto e a importância que a gente tem, o que precisa ser revisto? A gente precisa, sim, melhorar a nossa qualidade da graduação. Em 2004, quando eu comecei na enfermagem até hoje, muita coisa mudou. Repensar as grades curriculares, repensar as nossas práticas é muito importante. E ver qual é o perfil de profissional que eu quero no mercado, né?
a gente não está lidando com pouca coisa, a gente está lidando com vidas. E se a gente perde um paciente, na verdade, a gente perdeu um paciente, mas alguém perdeu um filho, alguém perdeu um esposo, alguém perdeu um pai. Isso é muito sério. Essa profissão ela não pode ser considerada uma profissão invisível. Não acho que seja uma profissão, apesar das dificuldades que tange a questão econômica, não acho que seja uma graduação para time noturno, porque tem sim as suas dificuldades, inclusive na prática. A gente precisa repensar sobre isso. Diferente dos médicos, em algum momento, pessoal, o médico pensava, a gente obedecia, e aí chegou um momento que a gente ficou lado a lado. Mas em algum momento eu acho que a gente acabou ficando para trás, porque os médicos foram se especializando, e essas especializações foram consideradas, e nós não. Pessoal, é muito cruel, é muito cruel. Um urologista, ele não vai mexer com o estômago. Um ortopedista, ele não vai mexer com o onco. Mas o enfermeiro, sim. Vocês lembram da fala da enfermeira que ocupava 3 setores? E se ela estiver ocupando o pronto-socorro adulto, a ginecologia, a obstetrícia e o setor de neurologia? São pacientes com características e demandas completamente diferentes, mas a gente precisa saber tudo. A gente precisa saber de uro, de neuro, de ortopedia, de CAG, de torácica, de pneumo, de tudo, absolutamente tudo. De gestão também, dimensionamento de pessoal, recursos humanos, recursos materiais, atenção primária, promoção e prevenção da saúde e educação. Também precisamos pensar em pesquisa. É muito cruel o enfermeiro ter que dar conta de tudo. A gente tenta se especializar, mas o que adianta? Eu entro num hospital, entrego o meu currículo, eu tenho especialização em centro cirúrgico e central de material de esterilização, e aí eles me chamam, olha, eu tenho uma vaga aqui, mas é para o CTI. Gente, mas eu tenho muito para oferecer no setor que eu tenho especialização, por que vocês estão me usando para um outro setor? Qual que é a cabeça do gestor de uma instituição assim? Diferente de outros países, no Brasil, a especialização não conta, assim como o mestrado e o doutorado não contam. Mestrado e doutorado juntos são 6 anos de estudo. E aí, sabe o que repercute na hora que eu entro no hospital? Nada. Às vezes, nem a área que eu fiz o meu mestrado e meu doutorado é considerada. Eu vou no setor que está precisando. Onde estiver precisando, você vai. E aí fica difícil a enfermagem se capacitar, melhorar, né? Fica difícil. A gente precisa repensar sobre isso. A gente precisa também pensar sobre a redefinição dos nossos termos, enfermagem, enfermeiro, sobre mudança das nossas conversas. Você não é só um enfermeiro. A estrutura física que eu comentei anteriormente, né, e a autonomia estão vinculadas. Como que eu posso ter autonomia que está implícito nessa palavra responsabilidade se eu não tenho estrutura, se eu tenho que cobrir 3 setores? Como que eu vou ter autonomia e responsabilidade para cuidar de 50 pacientes ao mesmo tempo? Eu também tenho que saber quem está sendo admitido, quem está recebendo alta, quem precisa ir para exame. A gente realmente precisa se desdobrar. E é incrível que nessa vontade de fazer pelo paciente, a gente se desdobra e a gente acaba se tornando invisível. A gente precisa pensar no dimensionamento, como eu comentei. A gente precisa também assumir o nosso perfil de inovação. Foi num contexto de inovação que a enfermagem mudou a chave. Foi nesse contexto que não existia nenhuma prática sanitária, que Florence pensou o que podia ser feito. E assim a gente tem caminhado. Eu mostrei algumas enfermeiras que no passado instituíram práticas inovadoras. Precisamos aprender sobre finanças, negócios e tecnologias. Nós somos da gestão. Como que nós vamos conseguir equipamento, dimensionar pessoal, se eu não sei sobre finanças? Como é que eu vou chegar para um gestor e falar que comprar um equipamento vale a pena se eu não mostrar para ele números, que isso vai economizar lá na frente em outro lugar, que isso vai oferecer maior qualidade da assistência, que vai levar o serviço dele para um topo? Nós precisamos saber disso para a nossa vida e para o nosso trabalho. Nós precisamos também de lembrar que nós estamos no século XXI e que nós estamos ligados aqui, ó, tecnologia. A enfermagem tem muito espaço nisso. Durante existe nos Estados Unidos um grupo que reúne por 52 horas, se não me engano, uma equipe, e essa equipe fica juntas por 52 horas
e entrega um problema. Em 52 horas tem uma solução, é criado alguma solução. Então, a gente precisa pensar nessas questões de tecnologia e inovação também para a enfermagem, porque quando o equipamento é projetado, tem um enfermeiro no meio. E para saber se ele é aplicável na prática, tem um enfermeiro no meio. E lá, na hora de usar esse equipamento, também tem um enfermeiro. Então, o enfermeiro tem tudo a ver com tecnologia e inovação. O enfermeiro também precisa lembrar que ele pode ter uma veia empreendedora. A diferença do inovador para o empreendedor é que o inovador é aquele que fica lá na enfermaria, que faz uma gambiarra, quem nunca? Por que a gente faz gambiarra o tempo todo? Gambiarra o tempo todo? Eu preciso daquele equipamento, eu preciso desse dispositivo. Não tem, mas eu preciso que funcione. Ah, mas não funciona. Vai ter que ser. Você olha ao seu lado o que tem e você faz o negócio funcionar, você cria ali alguma coisa. Quando você faz isso, você gerou uma inovação, você criou alguma coisa ali. A partir do momento que você faz disso um produto e começa a escalonar isso, e não só ajuda esse paciente, mas mais 10, mais 20, mais 100, mais 1000, isso agora torna a sua inovação algo que a gente chama de empreendedorismo. E o enfermeiro precisa pensar por que faz o que faz. Ah, a gente é desvalorizado por muita coisa, vamos pensar o que a gente pode fazer para mudar isso. Mas nunca percam da mente de vocês por que a gente faz o que faz. Porque é muito importante o que a gente faz. Tá? E se as pessoas não sabem o que a gente faz, as pessoas não vão dar valor. Então, comece o enfermeiro a dar valor no seu serviço. Para finalizar, então, eu deixo a mensagem que eu acredito muito, que enfermeiros mudam vidas e isso muda tudo. Queria agradecer a todos que estiveram durante a nossa conversa e espero que tenha sido agradável e útil de alguma maneira. Estou aberta para perguntas, se quiserem entrar em contato comigo, deixo aí também o meu e-mail. Obrigada. Débora, em tempos de pandemia, se a gente já admira e parabeniza os enfermeiros, agora a gente se põe a pensar realmente nessa profissão, né? É uma delícia de aula, assim, até a gente que não é enfermeiro aprende com história e sobre o dia a dia e sobre uma série de obstáculos que vocês enfrentam no dia a dia. Quando a gente fala da louca e deliciosa rotina da enfermagem, é bem isso, né? Porque, apesar de tudo isso, eu acho que na verdade, você acaba juntando isso, né? Você é professora e enfermeira. Eu acho que essa profissão, o professor e o enfermeiro, tem muito a ver, na verdade, né? E é muito interessante que, às vezes, os alunos, na sala de aula, eles ainda não estão na prática, eles ficam reclamando que não são valorizados, mas vocês nem entraram no mercado de trabalho. Com isso, já virou uma coisa repetida, mas a gente tem que começar a parar e pensar por que chegamos aonde estamos e o que a gente vai fazer para não continuar onde a gente está. Né? Então, a aula foi mais ou menos nesse sentido, e para que as pessoas que não são da enfermagem e também divulgue a mensagem, né, para o que faz o enfermeiro. Com certeza. Débora, o pessoal aqui está no chat, aqui todo mundo te agradecendo, parabenizando. Nós não temos nenhuma pergunta, na verdade, porque isso aqui foi, um bate-papo, né? Foi um bate-papo. É uma introdução, na verdade, a outros encontros que virão. Como a gente falou, abordando o aspecto comportamental da profissão. A equipe Quinelato, eu aqui, em nome da equipe Quinelato, a gente agradece o seu tempo, o tempo de todo mundo que está presente. Eu acompanhei aqui o pessoal, a gente teve a presença garantida do começo ao fim, isso é bastante difícil, a gente sabe disso hoje em dia, acho que até presencialmente você como professora deve saber disso, né? Mas... Que bom, fico feliz. O pessoal está agradecendo, todo mundo dizendo muito bom, parabéns, adorei, excelente aula. E falando, obviamente, do
do caminho desafiador aqui, parafraseando acho que é Maria Luísa o nome dela, o caminho desafiador, mas possível. Mas possível. Até tudo é impossível até que alguém foi lá e mostrou que é possível, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. A enfermagem, infelizmente, eu me lembrei agora, a enfermagem, infelizmente, algumas pessoas acreditam que a gente não ganha bem porque os médicos ganham muito. Essa coisa não tem nada a ver, é gerar valor. Só que a gente, para gerar valor, a gente precisa ser visto. As pessoas precisam saber o que a gente faz. Começa por aí. Se a gente eliminar 50% dos profissionais médicos do hospital, o seu salário vai continuar o mesmo. Porque você não vai fazer o que ele faz. E se eliminar 50% do profissional de enfermagem, também não vai mudar muita coisa para o médico. Afinal, o médico também não faz o que a gente faz. São profissões muito diferentes, né? E eu agradeço também ao profissional, na verdade, todos os profissionais que eu tive a oportunidade de conhecer da Quinelato, sempre muito respeitosos com a equipe da enfermagem, muito. Respeitam a gente e se interessam e querem ajudar a nossa prática. Nossa, isso é um consolo, um apoio, uma luz no fim do túnel, encontrar profissionais como a Quinelato tem reunido, sabe? Eu tenho muita gratidão e eu espero que isso se torne mais comum em outras empresas também. Com relação a, você chegou a dizer sobre a capacitação, quando vocês entram no hospital, e isso não é levado em consideração em alguns momentos. A Letícia está falando aqui que ela também tentou brigar no RH, no hospital onde ela entrou, porque gostaria de seguir a formação e a especialização, e também não conseguiu. Eu acho que isso é uma coisa, como você citou, uma coisa que acontece muito, né? Não faz o menor sentido. Em todas as profissões do universo, você se especializa, você é reconhecido por isso. E na enfermagem, não. Você faz um mestrado, você faz um doutorado e você não é absorvido pelo mercado. No Canadá, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, o enfermeiro com mestrado e doutorado, ele é absorvido pelos hospitais. Porque agora está somado duas forças. A força da equipe que está ali na prática diária e alguém que pode analisar de uma forma diferente, ter uma visão completamente diferente das coisas, juntando esses dois conhecimentos, a mágica está feita. E no Brasil não existe isso. Verdade. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer, né, pessoal, para mudar. Vamos ver. E para ir em frente, seguir em frente, claro, sem desanimar, na verdade, usando isso como combustível para mudar a história, né? Débora, mais uma vez, muito obrigada a todos os participantes. Queria deixar aqui que a Débora vai estar com a gente em mais 2 momentos. E nós também teremos encontros técnicos, né, Débora? Falando Sim. sobre instrumentos, sobre Sim. limpeza, esterilização e todos os outros aspectos que envolvem os instrumentos, né? Sim. Carla, teve uma conversa aqui no chat que eu só bati o olho. Mas alguém comentou que médico tem que ganhar mais do que enfermeiro, sim, porque ele estuda mais. É verdade, eu vi aqui. E aí eu vi que rolou uma treta ali depois. Né? Mas é o seguinte, o que faz você ser reconhecido no mercado de trabalho e ganhar o que você ganha, não é o tempo que você estuda. Porque se fosse assim, o Neymar não ganhava o que ele ganha. Então, não é isso. O valor que você tem no mercado de trabalho está relacionado ao valor que você entrega. Você resolve o problema? Você tem competência para isso? Porque eu não tenho competência de chegar na minha casa, esqueci a chave e conseguir entrar na minha casa sem a chave. Se eu chamo um chaveiro, ele consegue. Então, assim, está muito mais associado ao que eu entrego, a minha competência, do que o tempo de estudo. Porque, não se enganem, enfermeiro estuda muito. Metade da minha faculdade foi com a equipe da medicina, foi com os alunos da medicina também. E o enfermeiro, ele se especializa, estuda tanto quanto. Eu estou estudando desde 2004. Eu estou estudando, essa pessoa que falou isso, eu estou estudando desde 2004. E tem muitos profissionais médicos que fazem 6 anos de medicina e viram plantonistas. Quantos enfermeiros não estudam 10 anos? Eu tenho quase 10 só de especialização. Então, assim, é o valor que você entrega e não o tempo de estudo. Com certeza. Bom, então tá bom. Débora,
o pessoal que está aqui também, eu peço que nós vamos continuar divulgando esses encontros e que vocês também ajudem a gente a divulgar, né? Que vocês dividam, compartilhem essas aulas, porque realmente são discussões muito ricas e que podem, eu acho que só através de discussões muito ricas, da participação de pessoas de vários lugares é que a gente pode fazer alguma coisa junto, né? Então, obrigada mais uma vez. Obrigada, Eu que pessoal. agradeço, gente. Muito obrigada. Obrigada, Quinelata. Obrigada a todos que estiveram aqui. E qualquer dúvida, espero poder ajudá-los e espero que tenha sido proveitoso. Obrigada. Boa noite, viu, Débora? Boa noite. Até mais. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.